E aí, galera, tudo massa? Aqui sou eu, Serena Regina, musicista, multiartista, produtora e professora de música. E vamos dar continuidade, à nossa aula de campo harmônico, agora iniciando a parte 2 da nossa aula. Vamos nessa? Cada um desses graus que encontramos nas escalas e também nos campos harmônicos possuem não apenas numeração, mas também seus próprios nomes e funções que serão exercidas dentro daquele campo harmônico específico. No campo harmônico maior, por exemplo, nosso primeiro grau se chama tônica. Ele é o ponto de partida da escala e a nota que define a tonalidade. O acorde de tônica tem uma sensação de conclusão e descanso, para a qual as outras notas e acordes tendem a resolver. O campo harmônico maior, ele naturalmente já trabalha em cima dessas funções que giram em torno da tônica. Fiquem atentos às passagens dos acordes, para que assim vocês possam sentir essas sensações causadas pelos graus. E aí, conseguiu sacar essa intenção de conclusão que a tônica causa? Então vamos para o nosso segundo grau, chamado supertônica ou sobretônica. É um acorde menor no campo harmônico maior e é usado para criar movimento, servindo frequentemente como uma nota de passagem, geralmente levando para o quinto grau ou para o quarto grau. Perceba que apenas o segundo grau ele não me diz muita coisa, mas quando tocamos o quinto grau em seguida, é como se estivéssemos fazendo um giro na harmonia, que repousa perfeitamente no primeiro grau. O nosso terceiro grau também exerce uma função parecida com a do segundo grau, a chamada mediante. Recebe esse nome, pois é a nota que define o modo maior ou menor da escala. Embora seja menos usado como ponto de resolução, a mediante também pode criar uma sensação de movimento e é comumente utilizada para transições suaves entre acordes. O quarto grau, ele recebe o nome de subdominante, e o acorde subdominante é um ponto de partida para criar tensão, que geralmente se resolve no quinto grau ou na tônica. Ou seja, ele prepara o caminho para a resolução. O quarto grau também pode servir como alternativa à tônica, ampliando a sensação de estabilidade antes de conduzir a uma resolução. Essa função da subdominante também vai servir para demonstrar a função de dominante, que é a do nosso quinto grau. Ele é o segundo acorde mais importante no campo harmônico. Sempre que tocamos esse acorde, ele cria uma forte sensação que anseia pela resolução na tônica. O acorde de dominante é geralmente maior e inclui em sua composição a sétima nota da escala, que aumenta ainda mais a sensação de necessidade de resolução. Essa progressão usa apenas esses 3 graus e suas funções, e está presente na estrutura da grande maioria dos blues, rockabilly, rock and roll e outros estilos semelhantes dos anos 50 e 60. Dando continuidade às funções do campo harmônico, teremos agora o sexto grau, que se chama submediante. Esse é o acorde menor relativo à tônica, e sua função principal é expandir as possibilidades harmônicas sem mudar a tonalidade. Ele pode suavizar a transição entre outros acordes, criando uma atmosfera mais introspectiva ou melancólica. E por último, o nosso sétimo grau, a sensível, que cria uma forte tensão que busca por resolução, tipicamente para a tônica. No campo harmônico maior, vimos que o acorde formado sobre a sensível é diminuto, o que intensifica ainda mais essa necessidade de resolução. Como também nas escalas, quando a gente está cantando a escala diatônica, sempre que a gente chega no sétimo grau, a gente sente aquela sensação de ter que completar a escala, de cantar o primeiro grau novamente para poder concluir e repousar. No campo harmônico menor, os graus terão exatamente os mesmos nomes, porém suas funções serão diferentes. Isso se dá pela configuração de acordes que encontramos. Por exemplo, o nosso acorde diminuto está agora no segundo grau. O nosso sétimo grau será um acorde maior e o nosso quinto grau dominante agora é um acorde menor. Esses detalhes trazem outros efeitos para as nossas progressões harmônicas. E, de fato, o campo harmônico menor se comporta de um jeito mais ambíguo em comparação ao campo harmônico maior. Desta vez, teremos o primeiro e o terceiro grau com função tônica, pois são relativos. E o segundo, quarto, sexto e sétimo com função subdominante. Eles não possuem notas intervalares que possam gerar uma relação de relatividade. E pelo fato de não serem acordes com função tônica ou passagem, eles acabam tendo uma função de subdominante.
Já o nosso quinto grau, a nossa dominante, até pode exercer função de dominante em alguns momentos, porém a sensação já não é tão forte como no campo harmônico maior. Nesse caso, a gente vai ter um efeito diferente, mas que também funciona. Isso tudo prova a importância de sabermos identificar se um campo harmônico é maior ou menor, para que assim a gente possa saber aplicar bem as funções de cada grau. Acabamos de ver, que isso interfere diretamente nos efeitos causados pelas progressões harmônicas. E além das progressões harmônicas, a gente também tem as cadências harmônicas. Essas cadências harmônicas nada mais são do que progressões harmônicas específicas que são usadas para finalizar trechos de música ou sessões, para criar um sentido de conclusão, finalização ou até de expectativa de repouso. Existem alguns tipos de cadência e vamos ver agora os mais populares. Começando pela cadência autêntica ou cadência perfeita, que é quando temos um final formado por dominante e tônica, trazendo aquela forte sensação de conclusão. A cadência perfeita pode se transformar em uma cadência imperfeita se caso invertermos os acordes. Temos também a cadência deceptiva ou interrompida. É quando ocorre uma resolução onde a dominante vem seguindo de qualquer acorde que não seja a tônica. Isso cria uma sensação de surpresa ou continuidade. Uma cadência deceptiva também pode resolver em um acorde que não pertence ao campo harmônico original. Alguns músicos chamam isso de cadência deceptiva modulante, ou apenas cadência modulante. Continuando, temos a cadência plagal. É quando um acorde subdominante resolve direto na tônica, sem passar pelo dominante. Essa cadência é frequentemente usada no final de músicas religiosas e recebe o apelido carinhoso de cadência amém. Por último, a meia cadência, que é quando a música ou trecho da música repousa sobre um acorde dominante, ou seja, simplesmente não há uma conclusão definitiva como de costume. Bom, se você conhece músicas que possuem algum desses tipos de cadência, digita aqui nos comentários para que outras pessoas possam também ouvir essas referências. Bem, intuitivamente a gente já sabe que a tonalidade de uma música está diretamente ligada à nota principal, a qual a escala e o campo harmônico giram em torno. Inclusive, alguns músicos têm a mania de definir a tonalidade de uma música a partir do primeiro acorde, e esta não é a maneira mais correta de se fazer isso. Quer ver um exemplo? Sabe a música A Noite, de Thier? Ela está na tonalidade de Dó maior. Porém, o primeiro acorde é um Fá maior. Tá, mas aí então, como é que a gente faz para poder identificar uma tonalidade de uma música? Justamente analisando o campo harmônico e a função de cada acorde dentro da música. Analise bem quais são os acordes maiores e menores contidos na harmonia e tente identificar de qual campo harmônico eles fazem parte. Um acorde diminuto, por exemplo, ele é muito característico. Então, quando ele aparece, provavelmente ele é o 7º grau ou o 2º grau, se a tonalidade for menor. Claro, aqui a gente está falando de uma música simples, tá? Mas aí, por meio desses pequenos detalhes, a gente já consegue ter uma noção e descobrir rapidamente de qual tonalidade ali a gente está conversando. Mas lembrando, a música é livre e fluida. E existem também os empréstimos modais, que é quando usamos acordes de outros campos harmônicos para causar um efeito desejado aí para o arranjador. Essas pequenas regras que eu mostrei a vocês nessa aula não servem para limitar, mas sim para direcionar o seu raciocínio para outras possibilidades. Então experimente bem cada cadência e progressão harmônica que você aprendeu aqui na aula e experimente as funções de cada grau no campo harmônico. Treine o seu ouvido para sentir essas sensações. E isso vai fazer toda a diferença na hora de compor e produzir. Bom, por hoje a gente fica por aqui, Harmonia é um assunto muito extenso e para que a gente pudesse explorar todas as possibilidades e conhecimentos deste assunto, eu ia precisar de um curso inteiramente voltado só para harmonia. Mas independente disso, eu aconselho que vocês continuem sempre procurando e pesquisando conteúdos sobre harmonia. Como é de lei, vou deixar aqui na descrição do vídeo um PDF com vários exercícios sobre a aula de hoje.
Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e compartilha aí o vídeo para seus amigos ou conhecidos que gostam de fazer um som e que estão estudando música.